Olá, minha turma. Estou chegando para mais uma live Papo com Tilé, aqui através do nosso Instagram, @AntônioTilemon. Aguardando que o nosso convidado faça o contato conosco para darmos início a essa conversa que hoje tem como tema ou como foco o ex-presidente do Esporte Clube Bahia, Marcelo Guimarães Filho. Eu estou aguardando apenas somente o contato. Bastando apenas que você me convide aí para entrar na conversa, Marcelo. Apenas isso. Já está me vendo. Né? Eu estou tentando aqui também. Opa! Tentando aqui também. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa errada. Se eu estou fazendo algo equivocado. Porque eu realmente confesso que sou meio aprendiz ainda disso, né? Eu ainda sou meio aprendiz ainda disso. Estou realmente aprendendo aos pouquinhos. Não tem problema não, que nós temos uma hora, então vai dar tudo certo. Essa semana houve um novo episódio envolvendo a atual gestão do Esporte Clube Bahia, que aliás já vem realmente não sou bom ainda nesse tipo de tecnologia, de conversa e tal. Deixa eu ver aqui. Eu estou tendo alguma dificuldade com ele porque ele não está realmente me vendo. Ou me vendo, ele não está conseguindo conectar. Mas se você estiver no Instagram, você vai conseguir, que você vai ver o meu já lá naquela barra superior, né? Você vai ver o meu já conectado, e então vai facilitar. Ele está me vendo, mas está dizendo que está tendo dificuldade no contato. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora estou aguardando só ele confirmar. Já fui para um outro caminho aqui. Conectando. Agora. É isso que dá, quando, por exemplo, tudo bem, Marcelo? É nisso Tudo que bem, dá, Tilé? sabe? Tudo tranquilo, graças a Deus. Sabe o que nisso que se dá? É o fato de você, por exemplo, você me disse que hoje que quase nunca fez live, ou é a primeira ou a É segunda verdade. vez, alguma coisa assim. Verdade, verdade. É a segunda vez, a segunda vez. Segunda vez, né? E eu brinco até com meu filho, com os netos, digo que eu sou jurássico, né? Aquele cara que realmente não domina essas tecnologias, eu me atrapalho, mas vi que você estava um pouquinho atrapalhado também. Mas quanto mais jovem, hoje em dia, quanto mais jovem, eu tenho 2 filhos de 6 anos, um casal de gêmeos, com certeza que eles mexem nesses equipamentos aqui, nessa tecnologia, muito melhor do que a gente. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Os meninos do show. Os meninos do show. É. A sua internet está deixando a sua imagem um pouquinho assim, distorcida e tal. Deixa eu ver se é a luz aqui. Talvez seja a luz, não? Pode ser É que a seja, mas posição. eu tô achando que é coisa de conexão. Mas Eu bom, tô te aí tá assistindo melhor. bem. Tá melhor. A minha aqui Pronto. realmente é uma internet forte, potente. Então, a sua deve ser também, mas é alguma coisa de. Bom, vamos dar início à nossa conversa. Vamos dar início à nossa conversa. Vamos lá. Essa semana o Bahia divulgou para a gente não perder tempo, porque só temos uma hora, né? Se você tiver um Verdade. pouquinho de tempo a mais depois, se eu quiser prorrogar por uns 15, 20 minutos, você Não, tiver à eu tenho sim, disposição, eu estou à disposição, estou à então pronto. disposição. E assim a gente fica com o tema, né, em É, aberto para discutir todos os aspectos. Eu, na Metrópole FM, fiz 780 programas Papo com Tilé. E nunca tinha convidado o Marcelo Guimarães Filho para dar uma entrevista, né? Oportunidade essa que, ao meu ver, chegou agora. E por isso, Marcelo, eu gostaria de começar a conversa não focalizando diretamente logo a nota do Bahia e o que você respondeu. Aliás, parabenizo aqui ao meu querido amigo e irmão Edson Marinho e meu compadre querido Marinho Júnior. Ali é compadre, é segundo filho, é uma pessoa da maior importância na minha vida, que fizeram uma matéria extraordinária, ouvindo o Guilherme Belitani, ouvindo o Marcelo Guimarães Filho, sobre toda essa polêmica aí,
do processo da BWA. Mas como eu estava dizendo, que eu não tive chance, antes de conversar com o Marcelo sobre todos esses questionamentos, desde lá do processo da intervenção, eu queria vir lá de trás, Marcelo. Lá de trás, lá do início, e a gente chega aos dias de hoje. Aí eu começo a minha pergunta pelo seguinte: você acha que você foi afastado do Bahia pelos erros que você tenha cometido ou tivesse cometido, ou você acha que houve alguma outra coisa que funcionou no meio do caminho? Boa noite. Boa noite, Lé. Boa noite a quem está nos assistindo aí. Foi muito boa a sua pergunta, porque eu poucas vezes tive a oportunidade, eu acho, de falar do que realmente aconteceu, do que foi o processo. Porque houve um processo que ficou conhecido como uma intervenção, que, na minha opinião, inclusive, o nome certo, adequado, não é intervenção, acho que foi um golpe. E por que eu vou dizer a você que foi um golpe, Tchê? Porque o processo, e você que é advogado vai entender, o processo Não, eu em só milito que... na área esportiva. Eu não tenho eu formatura de fiquei direito. com essa... fiquei com Mas essa imagem, o direito imaginei que esportivo, você era... o direito esportivo você pode de qualquer praticar maneira, ele desde dá que você esse entenda da conhecimento. legislação. Pois é, exatamente. Mas vamos lá. O processo que gerou a decisão do juiz Paulo Abiani de me afastar era um processo em que o sócio do clube alegou que ele não votou na eleição, tá? Na minha eleição, na minha segunda eleição, e que ele pedia, então, nesse processo, que o Paulo Abiani fizesse com que ele votasse. Ele alegava que ele era sócio. E nós alegávamos que ele não era sócio porque o artigo 43 do Estatuto, à época, dizia que caso o sócio faltasse por 3 reuniões consecutivas ou 5 reuniões alternadas, ele era automaticamente afastado do clube. Não era necessário um processo interno administrativo. Então, ele não teria o direito de voto. Ele entra com um processo, pede para votar. Você se refere aí a Jorge Maia? Jorge Maia, exatamente. Eu estava esquecendo o nome dele. Jorge Maia, isso. Ao Jorge Maia. Oi. Então, o Jorge Maia entra com um processo para votar, pede isso. O Paulo Abiani, excedendo o pedido do Jorge Maia, não apenas coloca ele para votar, que seria a decisão, poderia ser uma decisão, ou não acatar, ou acatar, ele votar ou não votar. Além disso, ele afastou os 300 conselheiros, afastou o Conselho Fiscal, afastou o presidente do clube, então foi uma decisão completamente injurídica. Não há, nesse processo, portanto, que me afastou do clube, nenhuma alegação de malversação de recursos do clube, gestão temerária ou qualquer outro crime, porventura, que eu tivesse praticado ou que alguém tivesse me acusado. O processo foi um sócio, o Jorge Maia, que não votou, que se achou no direito de votar, entrou na justiça pedindo para votar. Ponto. Então, depois de tudo isso, aí é aquilo que eu tive a oportunidade de falar também um pouco com o Marinho Júnior naquele dia. Nós vivemos hoje um tempo em que está na moda falar em narrativa, né? E criou-se, então, uma narrativa ali de que esqueceu-se esse processo e passou-se a falar de que eu estava afastado porque tinha malversado o recurso do clube, enfim. Aí você entrou toda uma briga política, né? Porque havia... a política entrou por trás e aí terminou acontecendo tudo o que aconteceu. E eu quero só, para terminar esse ponto, colocar uma coisa que eu também tive pouca oportunidade de dizer. Já disse, mas disse poucas vezes. Eu tive uma reunião com o Sidônio Palmeira, a pedido dele, na agência dele, na Layout, em que estavam outras pessoas, o Thiago Sintra, à época, o Guto Alves, irmão do Zé Eduardo Bocão, em que ele disse para mim assim: olha, Marcelo, você tem de se afastar, renunciar. Se você não renunciar, você será renunciado. Eu estou falando aqui em nome do governo do Estado. Eu disse, não tem sentido. Sidônio Palmeira. Sidônio Palmeira. Sidônio Palmeira. Ele é vivo. E essas pessoas que eu falei aqui estavam presentes lá no dia da reunião. Então ele poderia... E eu disse a ele, não tem motivo nenhum para renunciar. Se você não renunciar, nós vamos pegar o processo que o Jorge Maia entrou contra você para a eleição e nós vamos transformar esse processo num processo de seu afastamento. Eu disse, bom, eu acredito na justiça, vamos em frente. Eu não sou contrário a um diálogo, meu mandato termina em dezembro. Em dezembro a gente pode fazer uma sucessão. Enfim, a reforma do Estatuto eu estava propondo já, né, em outros moldes, uma eleição direta, mas com a passagem primeira pelo Conselho Deliberativo. A gente pode negociar sobre isso, mudar o Estatuto do clube
enfim, fazer um processo de eleição em dezembro com uma composição política diferente, mas não foi o que aconteceu, os fatos se sucederam, enfim, nós chegamos até aqui. Então você está atribuindo a uma força política ao invés de erros que você, por acaso, tivesse cometido. Sim, sim, sim. Inclusive juridicamente falando, né? Inclusive juridicamente falando, o processo... Isso foi dito pelo próprio Sidônio, que seria retirado. Certo? Foi dito por mim com testemunhas. Teve dois fatores aí, Marcelo, do que eu me recordo assim, de memória, que eu acho que podem ter influenciado também. Pesou muito aquelas duas goleadas contra o Vitória, quando o Vitória deu 5-1 e 7-3, né, no Bahia, em curto espaço de tempo. E logo em seguida você, na minha visão, comete um erro, foi uma infelicidade de sua parte, você faz declarações contra a primeira-dama do Estado e aí pronto. Você praticamente assinou a sua sentença no segundo episódio. Porque no primeiro é do futebol. Você toma goleada ou ganha de goleada. Futebol é assim mesmo, né? Mas o segundo episódio é que você acha, então, que pode ter levado a essa situação toda que você estava narrando aí? Eu acho, eu concordo com você. Depois, as goleadas, eu acho que isso, como você falou bem, faz parte do futebol. Juvenal Juvencio foi presidente de São Paulo, um presidente vitorioso, campeão mundial, se eu não me engano. E eu assisti ele tomar 6-1 do Corinthians. Alexandre Calil, presidente campeão da Libertadores pelo Atlético, tomou 6-0 também do Cruzeiro no último, quando aquele Campeonato Brasileiro, os clássicos eram na última rodada. Então, os dois estavam brigando, inclusive, para não cair. E o Atlético tomou 6 do Cruzeiro. Enfim, goleadas acontecem. Agora, isso, claro, foi muito ruim, né? Porque criou um caldo de cultura ali, criou um movimento, a torcida ficou insatisfeita, o que é natural, e isso ajudou. E realmente essa briga política que veio depois, e aí você no calor de toda uma discussão. Hoje, Tilé, a gente está falando aqui, passados 7 anos, né? Mas você tem um momento do calor da briga, e aí você dá, às vezes, declarações em que você se excede, a outra parte também dá declarações que você se excede, essa declaração que você cita, a bem da verdade, ela foi uma reação minha, né? Eu dei uma declaração após uma declaração dela, mas enfim, eu acho que isso não realmente não acrescentava, não era preciso, mas terminou influenciando. Você hoje daquela declaração? Dizer que me arrependo, eu não gosto de dizer que assim, me arrependo das coisas. Claro, tem coisas que eu admito que me arrependo, mas eu acho que nesse episódio foi uma reação minha. Não quero dizer que me arrependo, entendeu? Eu acho que eu reagi. Cada um tem uma maneira de ser. Talvez se eu se ela não tivesse falado, não tivesse reagido, também não acontecesse tudo o que aconteceu. Mas, enfim, passou. Eu não tenho uma coisa, eu digo a você com certeza absoluta hoje. Não tenho mágoa nenhuma de ninguém, nem ninguém entrou com o processo, nem das pessoas que participaram da política e que eu acho que foram decisivas para a minha retirada. As brigas políticas acontecem, a vida passa, as ideias é que brigam, as pessoas não brigam, né? Quem briga são as ideias e vamos em frente. Isso é da vida, acontece. Uhum. É verdade que você citou aí uma reunião no escritório de Sidônio Palmeira, né? Na Layout. Você deu todos esses detalhes em um local, onde foi e tal. É verdade que houve depois uma reunião na casa de alguém que, se eu não me engano, bom, eu não quero citar o nome aqui, pode não ser a pessoa. Eu tenho um nome aqui de uma pessoa que me disseram que teria sido na casa dessa pessoa e que você realmente teria sido, você já confirmou até isso aí, teria sido convidado a se retirar para não ser retirado. Dessa reunião participou o atual presidente Guilherme Belitani? Não, participou de uma reunião, teve uma reunião, eu posso citar aqui, porque eu acho que é uma pessoa que não, enfim, tentou naquele momento fazer o melhor, né? Porque é torcedor do Bahia. Nós tivemos uma reunião na casa de Davidson Botelho. Isso, era esse mesmo que eu sabia. Isso, Davidson Botelho, exatamente. Eu tinha, mas não queria citar porque poderia não ser, e ficaria chato, entendeu? Mas o Belintani não estava, não. Davidson Botelho, que foi diretor da TAM aqui na Bahia durante muitos anos, tal. Um empresário de sucesso, hoje mexe com as motos, aquelas motos mais pesadas, mais possantes, né? Exatamente. Gente muito boa, tricolor. Tricolor. Assim. Sim, então foi... Sim, relaxa. Tricolor, gente boa. E teve uma reunião realmente na casa dele. Na casa dele, isso. Foi o Sidônio novamente,
o Davidson, quem estava também presente naquela época foi um amigo que era diretor da OS, que era nossa patrocinadora, também é muito, muito tricolor, que é o Carmine, ele era diretor da OS na época, também estava tentando ali achar um caminho que fosse o melhor para o clube, mas o Belintani não estava não. Pelo menos eu não me recordo, tenho 95% de certeza que que não estava. Sabe por que eu lhe perguntei isso? Porque eu soube que teria sido dito a você que indicasse ele para ser o executivo do clube. Você continuaria como presidente e ele poderia ser o executivo. Na época, não chamavam nem Guilherme Belintani de Guilherme Belintani, chamavam de Guilherme Curtizo, né? Que me parece que é o primeiro sobrenome dele, que é primo até de Luciano Curtizo da Jacuipense, do Esporte Clube Jacuipense. Mas houve. Essa eu não sei se nessa. Você? Foi feita essa proposta. Não sei se nessa reunião, mas essa proposta foi feita com certeza. Em algum momento o nome dele foi colocado ali, já se falava de alguma participação dele no Bahia, mas não foi à frente. Eu acho que ele não participou ativamente daquele momento do clube. Embora o nome dele tivesse sido citado, sim. Eu não, como eu te disse, não sei se nessa reunião específica, mas já se falava no nome dele em algumas ocasiões e foi citado, sim, a possibilidade dele fazer parte ali de um processo de transição, mas não foi à frente. Não foi à frente. O que realmente aconteceu, eu acho que por conta disso, até da briga, que depois a briga ficou muito, muito forte, né? Ficou muito... enfim, foi uma briga muito dura, então aí depois não teve mais um processo de negociação. Agora, você sabe dizer, porque como você falou bem aí, são 7 anos atrás, e às vezes a gente não se recorda das coisas nos mínimos detalhes. Você que não quis a indicação de Guilherme Curtizo Belintani, ou você descartou logo de cara? Essa proposta partiu de quem, você lembra? Então, deixa eu te dizer, Tchele, é difícil eu me lembrar de quem foi a pessoa que colocou o nome do Guilherme na mesa. Porque tem muito tempo realmente isso. Mas não houve, como eu te falei, não houve assim essa possibilidade, ela não foi à frente, ela não foi muito discutida a ponto de ter inclusive uma conversa com ele ou qualquer coisa do tipo. Ele não se colocou isso muito fortemente, entendeu? Não teve nem a possibilidade de eu negar ou não negar a participação dele no processo. Não era um nome ainda forte naquele momento. Você tem algum tipo de relação, ou pelo menos conhece o Guilherme Belintani? Já tive com ele umas 2 ou 3 vezes, mas em ocasiões assim de sociais. Nada. Nunca conversei por muito tempo com o presidente atual, não. Sabe por que eu estou lhe perguntando essas coisas? Porque, primeiro, me dá a chance de esclarecer algumas coisas que a própria oposição usou de forma errada. Porque tentaram ligar você a Guilherme Belintani ou Guilherme Belintani a você. Né? E aí você está sendo detalhista. Na realidade, nunca existiu um contato mais profundo entre vocês dois, né? Pelo que eu estou entendendo. Porque eu me lembro das eleições de 2013, no entanto, porque em 2013 o Schmidt era dado como vencedor, antes mesmo de se abrir a votação, porque teve aquele aparato todo do governo do Estado apoiando a candidatura dele, ele era um candidato que o governo queria que entrasse no Bahia. Né? Aí aparece esse maluquinho aqui, bota a cara na frente, e aí achavam que a eleição ia ser de 90% contra 2%, 3% meu, 2%, 3% de Rui Cordeiro, e eu apareço com 25%. Então foi um impacto assim muito grande. Pô, como é que esse cara que vem do nada aparece de uma hora para outra, não tem um centavo para fazer campanha, e o governo do Estado gastando, ou pelo menos amigos gastando para a eleição de Schmidt, que não precisava. Naquele momento havia um envolvimento muito grande para eleger ele. Né? Aí esse maluco aqui aparece, tem 25%, ficou um pouco assim, meio assustado. Então, são detalhes que eu estou me lembrando daquela época que você está me dando a chance de esclarecer, porque como eu disse aqui no início, eu nunca mais tinha me encontrado com você, nem no período da sua saída, e muito menos depois de sua saída. Né? Então, essa é a primeira oportunidade que eu estou tendo, porque as pessoas falam muito de democracia, mas praticar a democracia não é assim tão fácil, não. Não é tão verdadeiro assim ser democrata, como se o cara enche a boca e diz: eu sou democrata, eu pratico a democracia. Quer dizer, as pessoas acham que não se deve ouvir o outro lado, né? Que o outro lado é isso, que o outro lado é aquilo. Eu, como tenho minha independência, nos meus 10 anos de Rádio Metrópole, Chico Kertz e Mário Kertz jamais me pediram para não entrevistar fulano, beltrano ou ciclano. As minhas pautas sempre foram definidas por mim.
ouvia apenas e tão somente 3 pessoas. Meu filho, Leonardo, que era o produtor na época do programa, meu amigo e irmão Edson Marinho e meu segundo filho, que é Marinho Júnior. Eu só discutia pautas com essas pessoas. Então, eu nunca aceitei esse negócio de dizer você não devia entrevistar fulano, não, porque fulano já não tem mais credibilidade, ou ciclano não tem. Eu nunca aceitei isso. Imagine agora fazendo uma live minha, pessoal, é uma coisa minha. Claro. Eu estou aqui no meu link de Instagram. Né? Então, eu nunca dei direito a ninguém de querer me pautar. A única E isso vez... é democrático, né, Tilé? Ouvir o outro lado, claro, né? É claro. importante. Até para você botar tudo na balança, pesar e ver quem está certo e quem está errado. Exatamente. Né? Por exemplo, por enquanto, domingo lá na Metrópole, eu disse assim, por enquanto eu não posso dizer que Marcelo Guimarães praticou tudo isso, porque o outro lado apenas somente falou isso e nenhum juiz deu definição ainda a alguma ação, que existe uma ação que realmente o clube moveu contra você, alegando desvio de 44 milhões de reais e tal, mas que essa ação ainda não foi julgada. E se vier a ser julgada, vai ter recursos. Porque você só pode tomar uma coisa como decisiva, definitiva, quando houver o último recurso, aquele que não tem mais para onde ir. Ali saiu a decisão final. Né? Então, eu fui educado a não achar que as pessoas é isso, que as pessoas é aquilo, até principalmente pelo fato de eu não conhecer profundamente a questão. Eu nunca passou por mim, nunca passou por mim uma folha dessa ação, nunca passou por mim algo que o clube diz que tem contra você. Então, como é que eu posso acusar alguém de alguma coisa sem ter prova cabal nenhuma? Né? Exatamente. Então, eu estou tendo a oportunidade de conversar com você pela primeira vez. É verdade. Depois de muito tempo. A gente não, como você disse aí, tem tempo que a gente não se encontrava, inclusive. Agora sim, Marcelo, voltando, foi apenas uma colocação que eu quis fazer. Voltando ao âmbito da questão. Por que você, depois das goleadas, pressionado como estava sendo, antes do episódio de você atingir a primeira-dama, à época, por que você não topou fazer as eleições diretas? Não, pois é, Tilé. Promover as eleições diretas. É isso. É como eu já falei algumas vezes, quero tentar ser mais claro agora. Eu, como presidente do clube, eu fui o primeiro presidente que abriu o estatuto. Eu fiz um processo de eleição direta, que não é como essa eleição de hoje, mas é uma eleição direta. O que é eleição direta? Foi a primeira vez que um presidente reformou o estatuto para que o associado votasse. Né? Eu fiz essa reforma. O associado. Mas, salvo engano, você tinha feito essa reforma dizendo que daqui a 3 anos, seria o outro mandato, 3 anos depois, que teria algo que eu me lembre assim. Não lembro desse detalhe, mas enfim, poderia ser, mas não lembro se era para a próxima eleição ou então para outra. Bom, mas o debate eu trouxe e a reforma a gente fez. Eu não lembro se com esse detalhe que você está colocando, mas é possível, mas a gente fez essa reforma. Né? Então, eu não estava nunca vamos dizer assim, me negando a fazer esse debate, nem essa reforma. Agora, eu tinha, naquele momento, convicção de que a proposta que a gente estava levando era uma proposta benéfica para o clube. Eu não estava, inclusive, tirando isso da minha cabeça. Era uma reforma para que o estatuto ficasse igual ao que era no Grêmio, no Inter, no Santos, eu lembro que era assim também. Não era no São Paulo, não era no Atlético, era no Vasco já também, uma eleição em que o associado votava. Agora não era como é hoje no clube. Hoje no clube, no Bahia, todo associado pode votar, claro, com regras mínimas, né, ali, 3 anos de associação, mas enfim, o associado vota diretamente, realmente, sem passar pelo conselho, e a gente tinha uma passagem pelo conselho. Quem dava a palavra final era o sócio. Essa que é a grande questão, quer dizer, nesse ponto de vista, que a eleição direta significa o sócio votar, eu fiz. Agora, existia uma passagem pelo conselho antes. Eu tinha convicção de que esse era um modelo bom para o clube. Foi tão somente por isso. Bom lembrar, inclusive, Tilé, que eu saí, quando aconteceu todo esse processo, em junho de 2013, e o meu mandato já terminaria no final de 2014. Eu não me candidataria novamente, né? Já era eu voltaria para minhas atividades, que era a atividade da política.
que eu tinha anteriormente. Então, eu não tinha a pretensão de ter mais um mandato à frente do clube. Por isso, inclusive, que eu tinha a convicção de que era preciso fazer essa reforma que arejava o clube, inclusive com a eleição proporcional para o conselho. Essa era uma novidade também que tinha sido implementada no meu projeto. Agora, enfim, criou-se depois todo um clima, a torcida quis uma eleição diferente, vida que segue. Eu acho que a democracia hoje no clube, no que se refere a esse modelo de eleição, não tem mais que se falar sobre isso. Isso é uma coisa que já passou, está consolidada. Agora a gente vê, eu acho que a alternância de poder é importante, né? Através das eleições, inclusive. Hoje, eu acho que o Bahia é muito claramente dominado por um grupo e por uma pessoa. Eu falo isso, Tilamon, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma raiva, sem nenhum sentimento de rancor, alguma coisa do tipo. Apenas uma constatação. Hoje, quem define os rumos do clube são Sidônio Palmeira, em segundo lugar, a Revolução Tricolor. O Guilherme Belintani, que, na minha opinião, vai tentar se candidatar novamente em dezembro, porque ele tem um projeto pessoal, isso eu digo também todas as vezes que eu tenho oportunidade, que é de entrar para a política partidária, e ele precisa estar à frente do clube para poder ter notoriedade, visibilidade. Para ele se eleger em dezembro, ele vai ter que puxar muito o saco da Revolução Tricolor, agradar muito o Sidônio, porque senão não se elege. A verdade hoje é que o Guilherme, ele é o presidente do clube, mas ele não faz tudo o que ele quer. Isso está claro para quem acompanha minimamente o clube, né? Ele está ali manietado pela Revolução Tricolor, né, por Sidônio, são pessoas que ele precisa, nas decisões maiores, ele precisa consultar, precisa ver como é que faz. Se não tiver alinhado em dezembro, ele não se reelege. E aí nós vamos ter talvez uma briga interna nesse grupo, porque tem gente ali que ocupa vice-presidências, que também almeja ser candidato. Então, eu acho que é preciso arejar, é preciso entrar aí gente, e tem gente de qualidade. Você mesmo se candidatou, já não precisa provar que é tricolor, e é uma pessoa que pode também se colocar à disposição para se candidatar em dezembro, quem sabe. Eu já vi você dizer isso, mas enfim, é preciso que outras pessoas, que não desse grupo, pelo menos disputem a eleição em dezembro, para mostrar outras propostas. O Fernando Jorge Carneiro se candidatou para evitar que tivesse uma candidatura única. É verdade. E aí depois veio o de Abílio Freire. Foi, também. Abílio foi outro que foi covardemente agredido nos microfones, nas redes sociais. Acusaram ele de ter sido preso por alguma coisa de processo, mas depois ficou provado que o próprio juiz deu a sentença reconhecendo que ele não tinha essa culpabilidade toda, e aí ele se livrou do problema, mas as pessoas brincam com as outras. Sabe? Exatamente. Hoje a gente ouve muito falar... Eu não quero mais saber disso de hipótese alguma, Já fiz meus 60 anos agora, dia 10, eu já estou naquela coisa de... Tá novo demais. Quem está com 60, aquele tá novo demais. Eu curti o meu pessoal, a minha família, o Jean que está aí brigando na carreira, o mais novo, o caçula, o João Vitor, que começou também na base do Bahia. Né? Então, eu tô por esse caminho aí. Já são 6 anos, basicamente, né? Foi 2014, a última que eu disputei foi com o Marcelo. Foi. 6 anos, eu acho que eu estou num outro momento, entendeu? Assim, tipo, naquele momento eu estava mais enfronhado na militância de empresarial e de contatos com clubes e tal. Hoje eu acho que já mudou muita gente da minha época, já teve vários clubes que fizeram novas eleições, são outros presidentes. Então, minha hora passou. Mas Fernando Jorge não quis deixar. Fernando Jorge queria apoiar a Belintani. Queria apoiar. Não, como o Belintani não aceitou, porque Fernando exigia a saída da Revolução Tricolor da chapa, que a vice-presidência fosse dada a uma pessoa do grupo de cá. Né? E o que era natural, para ter um arejamento. Fernando foi bater chapa. Entrou o Abílio também, com o Vigílio Liso. E aí foi disputado isso. Bom, mas isso é outra história. Porque a conversa vai puxando conversa. Eu tenho só alguns tópicos aqui, para não me perder no meio do caminho. Sim, então, como você estava falando, você hoje admite que foi um erro seu esse não ter aceitado essas eleições diretas. Você, se o passado, se hoje fosse o passado, digamos assim, você teria concordado em fazer dessa forma e aí não teria... Se você
se você tivesse aceitado isso, talvez não tivesse havido. Aí eu estou dizendo talvez porque é achômetro. O processo judicial, né? Não tivesse havido o processo judicial. E poderia ser você até o presidente até hoje. Porque eu acho que o que aconteceu com você foi a sua briga com o governador na época. Sim. E aí você foi limado, completamente limado. Isso foi fundamental, isso foi decisivo, né, para que acontecesse o desfecho do processo judicial, como eu contei para você. Eu acho que isso foi decisivo para que isso acontecesse. E talvez se a eleição fosse... se eu não tivesse tanta convicção na proposta que eu tinha do estatuto e tivesse feito uma proposta de uma abertura maior, como é hoje, mais ampla, talvez como é hoje, mais né? ampla, como é hoje, talvez a pressão fosse menor. Entendeu? Talvez a pressão fosse menor. Então, talvez essa panela de pressão, que é essa imensa torcida que a gente tem, talvez não encontrasse eco, né, às decisões da política. Nisso você tem razão. Mas a gente faz escolhas, né? Tanto positivas quanto negativas, e depois a gente colhe os frutos dessa decisão. Mas o que eu também gosto sempre de colocar é que eu acho, tenho convicção, e todas as vezes que eu puder discutir isso, eu vou discutir, debater com qualquer pessoa assim, com altivez, de que a minha passagem à frente do clube foi muito positiva com o Bahia. Eu tenho muito orgulho disso, porque nós estamos falando de um ponto, que é o ponto da eleição, né, em que eu, reitero, eu fiz uma proposta de abertura, não como ela é hoje, mas fiz essa proposta. Mas tem diversas outras coisas, né, que envolvem o clube de futebol. Eu gosto de falar muito da infraestrutura. A infraestrutura do Bahia hoje, toda que está lá, quando eu vejo os telejornais, quando eu vejo o Bahia treinando, né, quando eu vejo as filmagens, a academia foi da minha época, foi nossa gestão que construiu, o campo que o Bahia está treinando fomos nós que construímos, né? Ali tem uma intervenção de engenharia civil muito grande que a gente fez, tapando aquele canal do Fazendão, a fisioterapia, a fisiologia, enfim, foi uma série de intervenções que a gente fez que são coisas perenes, né? Até hoje estão lá. Então, isso é muito importante. E num contexto, Tilé, que era muito mais difícil. Eu digo isso sempre. Quando eu assumi o clube, o orçamento anual, você que está no meio do futebol, vai entender a grandeza do que é isso. O orçamento anual eram 6 milhões de reais por ano. Hoje a gente fala em 6 milhões por mês. Né? Tem clube que tem mais de 6 milhões por mês só de folha. Muito mais até. Né? Então, eram 6 milhões por ano, a coisa de 11 anos atrás, em 2009. Então, a dificuldade era muito maior para você conseguir subir, como a gente conseguiu, se manter na Série A, deixar com um orçamento de quase 100 milhões naquela época. E tem outra coisa, ainda enfrentei um rival nosso aqui, numa condição muito melhor do que está agora. Por isso que eu digo sempre que a gestão atual, dentro de campo, deixa muito, muito a desejar, porque ganhou um campeonato baiano contra um rival esfacelado. A verdade é que o Vitória passa um momento muito difícil. Já eu enfrentei uma situação completamente diferente. Ainda assim, nos mantive na Série A por 4 anos, venci o Campeonato depois de 7 anos, nesse contexto de orçamento muito pequeno. Então, a gente conseguiu fazer muita coisa. E o Bahia, como qualquer outro clube, qualquer outra entidade, é uma sequência, né? É um processo de gestão, com dívidas que vão ficar, com sucessos que vão se alcançar, né? Com as pessoas que passam acertando e errando. É aquilo que eu falei sempre, falei na semana passada. O Bahia não nasceu em 2013. Né? Se nasceu em 2013 e se fala tanto da herança, suposta herança maldita, tem que se abrir mão também das virtudes, né? e do bônus dos títulos brasileiros, dos títulos baianos, dos títulos do Nordeste, de tudo que o Bahia conquistou. Né? E vamos ver o Bahia, então, de 2013 em diante. Eles gostam de falar muito do Bahia da democracia. A democracia é um valor absoluto. Não vamos confundir a entidade com isso. A entidade é uma entidade centenária. Né? Lá atrás, quem fundou o clube em 1931 era antidemocrático só porque não fez eleição direta? Não era. Era um pensamento da época. Né? Depois as pessoas vão passando, as cabeças vão mudando, as gerações vão mudando e as coisas vão mudando, mas a entidade é construída por todas essas pessoas durante todos esses períodos. Então, voltando, eu acho que eu dei uma contribuição muito grande, tenho um orgulho dessa, com erros e com erros também, né? Com acerto, mas com erros que é do ser humano. Mas a história não se apaga. A história não se apaga.
Sim, você estava entrando na questão da gestão atual, você disse que é muito falha no futebol. De um modo geral, você como um ex-presidente do clube e torcedor do Bahia, claro, como é que você avalia a gestão de Guilherme Belitani? É isso, eu acho que é uma gestão pequena, vamos dizer assim, de mentalidade pequena. Não trouxe nada de novo na infraestrutura do clube, nada que deixe uma coisa para o futuro. Eu costumo dizer que a gestão de Belitani, ela mudou-se para a cidade tricolor, porque a cidade tricolor estava toda construída, né? Era um projeto que nossa gestão pensou, idealizou, teve uma parceria muito forte com a OAS, conseguimos convencer a construtora naquele momento a encarar esse desafio, uma construtora baiana. Então foi todo um processo assim, isso não se decidiu, Tilé, numa sentada, né? Sentei hoje aqui, vamos tomar um café e resolveu. Foram várias reuniões para ter o convencimento da OAS entrar nessa parceria e nós tiramos todo o CT do chão até a última mão de tinta. Nós levamos a imprensa lá para ver, para inaugurar o CT. Então a gestão atual apenas se mudou para lá. E no campo, como eu disse, Aí pegou você um momento. me permite fazer uma observação, Marcelo. Aí eu acho que está sendo um pouquinho injusto, porque, por exemplo, você fez a construção com a OAS, tudo bem, ok. Mas, por exemplo, você não entregou ela completa também, não. Porque mobiliário, eu me lembro que na época da eleição se discutia que o mobiliário custaria 6 milhões, 7 milhões, ainda faltava muita coisa para concluir. Né? Isso. Não, você tem Eu razão. acho que... Talvez esse ponto aí seja o único ponto que não estava pronto. Na verdade, a gente tinha os orçamentos, eu lembro bem disso, né? E qual era a nossa ideia antes de haver todo o processo de intervenção? A gente iria para a cidade tricolor com os móveis que a gente tinha no Fazendão. Ou seja, o Fazendão ele já era utilizado. O Bahia tinha ali toda a capacidade de trabalhar com o que tinha no Fazendão. A gente levaria isso para lá enquanto faria a compra. Inclusive, a gente já tinha até o orçamento disso. Então, não impediria, é isso que eu quis dizer, de a gente usar o CT naquele momento. Né? O CT do Bahia, da cidade tricolor, já poderia ter sido utilizado bem antes desse ano. Né? Já poderia ter sido utilizado, vamos lá, podia se discutir, eu não quero levar os móveis antigos do Fazendão. Então vamos esperar mais um mês, 2, 3, 6, o que fosse, para fazer a compra dos móveis novos, do mobiliário novo e levar para lá. Mas não demoraria o tempo que demorou. Até porque, talvez seja uma outra pergunta sua, a narrativa também que se criou de que o CT, a cidade tricolor, não era do Bahia, também era um absurdo completo. Né? O que é que a OAS iria fazer com o terreno, vamos dizer assim, da cidade tricolor, se é que ele já não estava no nome do Bahia, né? Ia pegar e vender, ia ceder para o Flamengo, né? Não iria fazer isso, claro. O que aconteceu naquele momento é que, antes da transferência dos Transcons, que não estavam ainda em nome do Bahia, a negociação já tinha sido toda feita, mas o prefeito não tinha assinado. Na época, se eu não me engano, tinha mudança de João Henrique para Neto, o prefeito ACM Neto. Então, o processo, logicamente, uma gestão nova, queria olhar todo o processo novamente, para ver se estava tudo ok. Então, o acerto com a OAS era: vocês constroem e terminam, assim que a gente fizer todo o pagamento, que incluía os Transcons, a gente faz a transferência dos 2 terrenos. Só que havia também, é bom deixar claro isso, eu não sei se eu já disse isso algumas vezes, mas o Bahia sempre teve problemas de dívidas, né? E vai continuar tendo. Esse é outro ponto que eu quero colocar aqui com você mais à frente. Então, para que a OAS, que estava construindo o CT novo, não houvesse uma solução de continuidade e um problema, né, com uma penhora, por exemplo, do terreno já em nome do Bahia, a gente fez essa transferência, mas existia o documento dizendo que, com os Transcons, o negócio seria, vamos dizer assim, fechado. É como se fosse uma promessa, para simplificar, como se fosse uma promessa de compra e venda. Você só tem a posse, só tem o domínio, na verdade, depois que você efetua todo o pagamento. Né? Então foi mais ou menos esse negócio jurídico que as pessoas se apegam da atual gestão para dizer que o CT não era do Bahia. Mas tudo isso, como você também colocou bem, vai ser provado nesse processo dos 44 milhões. Esse processo é muito bom para que eu tenha a oportunidade lá de levar as pessoas, de levar o diretor da OAS à época, de levar os diretores lá para dizer: ó, como foi o negócio, explica aqui, você me deu alguma vantagem?
você que começou a construir, você OAS, claro, né? Como foi o negócio? Explique, traga os documentos, porque o Bahia hoje se nega muitas vezes a mostrar os documentos. Então, eu preciso pegar os documentos com a outra parte, como é o caso da BWA. É isso que a gente vai fazer também na justiça. Quando estiver discutindo com ele lá, vou fazer questão, já arrolei como testemunha, o dono da empresa, ele vai lá e ele não pode mentir na frente do juiz, né? Então vai ter que dizer ao juiz ou juíza, ó, o negócio foi feito em que gestão, em que ano, você deu algum benefício a mim como presidente na época, eu assinei uma confissão de dívida, o Bahia devia mesmo. Não, é muito simples, vai ser muito bom para poder ter a oportunidade de discutir isso tudo na justiça. Meu irmão Edson Marinho tentou entrevistar, é Bruno, né, o nome dele? Bruno Balzimelli. Tentou entrevistar ele, mas ele disse que ele não queria falar, que ele vai falar, se for o caso, na justiça, mas que não quer vir para a emissora de rádio e tal. Bom, já que nós estamos tocando exatamente nesse assunto, que foi o ponto da polêmica durante a semana, Marcelinho, esse contrato com a BWA, na verdade, foi feito em que gestão? Eu não tenho, Tchê, certeza absoluta, mas eu posso lhe afirmar assim, o que eu posso afirmar com certeza é que foi ou na gestão de meu pai ou na gestão de Petrônio. Como isso foi no começo da década de 2000, então não sei se foi 2002, 2003, 2004, mas um dos dois, com certeza absoluta, foi um dos dois que fez esse acordo. Não teria sido um pouquinho mais adiante, não, porque pelo que eu me lembro, aí eu estou puxando pela memória, não tenho nenhuma prova aqui de contexto. Puxando pela memória, eu acho que foi na gestão de Petrônio, e quem conseguiu fazer esse contrato com a BWA foi Marco Costa. Salve engano. Chile, pode ter sido, sabe por quê? Porque foi na gestão Petrônio que o Bahia foi jogar em feira, não é isso? Nós tivemos um problema com a Fonte Nova. Eu acho que e aí, nesse período, foi um período realmente de uma crise muito grande, porque, enfim, saiu da Fonte Nova, não tinha receita da Fonte Nova, passou a jogar em feira, que é um estado, claro, um estádio muito mais acanhado. Então, é bem possível que tenha sido feito na gestão de Petrônio. Eu não quero afirmar com 100% de certeza para não ser leviano, mas é possível, sim. E Marco Costa pode ter sido, era diretor à época. Ele pode, inclusive, é uma pessoa que pode esclarecer. Eu tenho quase certeza também. Que foi na gestão de Petrônio e quem trabalhou a entrada do Bahia, não sei se pode se dizer assim, na BWA, ou o acerto, vamos dizer, o acerto entre Bahia e BWA, foi Marco Costa. Isso eu me lembro da minha época, eu era repórter que cobria o Bahia, mas já estava saindo praticamente para comentarista com o Edson Marinho lá na Metrópole, quando o Marinho entrou na Metrópole há 13 anos atrás. E que foi positivo à época, eu não estava lá, não estava vivendo, mas imagino que estava passando uma dificuldade, precisava, e foi a entidade que fez o débito. E se o débito existe, tem que ser pago. A única coisa que eu fiz foi reconhecer que o débito existia, até porque a empresa já estava nos pressionando para receber. Inclusive, eu não sei se eu falei isso na sexta-feira, na entrevista com o Marinho Júnior, mas quero dizer agora, existiu também existiu um problema, porque quando nós voltamos para jogar em Pituaçu, já reformado, a Sudesb, à época, comandada pelo superintendente na época, era Bobô, não queria que a BWA fosse a fornecedora do Bahia para a gestão dos ingressos. Essa escolha era feita pelo Bahia, claro, né? O fornecedor do clube, o Bahia tinha que escolher, e a BWA já era fornecedora do Bahia e tinha essa dívida. A gente não podia nem tirar a BWA, porque ela ia exercer, claro, a dívida na justiça. A Sudesb queria colocar a VisaNet, não sei se o nome era VisaNet, mas enfim, era uma outra empresa para fazer essa gestão. Nós tivemos que fazer todo um convencimento, à época, do governo do estado, da Sudesb, que isso implicaria, mostrar a eles que isso implicaria um prejuízo grande para o Bahia. Então, a BWA, nesse momento, já ficou bastante ressabiada com essa possibilidade, enfim, de não ter mais o contrato com o clube por um impedimento da Sudesb. Depois, inclusive, quando fomos para a Fonte Nova, essa discussão aconteceu novamente, porque a Arena Fonte Nova, que é uma concessão do Estado, também já se achou no direito de dizer, não, ó, o fornecedor aqui, tudo bem que o Bahia tem o direito de escolher o fornecedor, mas eu também tenho. Então, foi outro imbróglio que foi gerado. Eu acredito até, aí já é uma suposição minha, que a BWA tenha feito também essa pressão para que esse acordo tenha sido feito, justamente por essas incertezas, essas inseguranças que ela passou a ter. Mas o fato é, a dívida existia, eu reconheci, porque ela existia, era a dívida da entidade, eu era o presidente à época. E quem não pagou depois... Você reconheceu a dívida, eu posso estar interpretando corretamente que você então assinou a confissão de dívida. Exatamente, eu assinei a confissão de uma dívida que existia, paguei uma parte dela,
aí eu não lembro agora quanto foi. E quem veio depois, Tilemon, tem o direito até de questionar, de levantar uma hipótese de querer fazer uma auditoria na dívida. Tudo bem, é uma gestão que é de oposição a mim, tem todo o direito de fazer isso. O direito que não tem é de levantar um falso testemunho contra mim, é de me caluniar ou de me difamar. E se o juiz de São Paulo deu a decisão a favor da BWA, não deu da cabeça dele, né? Deu olhando a documentação que existe no processo. Infelizmente, para mascarar talvez a decisão errada de empurrar esse pagamento para frente e fazer com que a dívida que era de 6 milhões se transformar em 24, fez com que essas pessoas, da atual gestão do clube, passassem a querer levantar essa hipótese para tirar, vamos dizer assim, a culpa de cima dela. Só que a esperteza muitas vezes come o dono, né? Quer ser muito sabido, e aí vai terminar tendo que engolir a prova na justiça de que a dívida existia. Infelizmente, para o Bahia, tem que pagar esses 24 milhões. Uhum. Você falou que a dívida é de 6, mas aí também tem um detalhe, né? O Guilherme não pode sair pagando as contas que porventura apareçam, a justiça apareça, sem que esteja uma comprovação contábil. E ele alega que não existe nenhuma prova, ele tem afirmado isso, que não existe nenhuma prova de que o dinheiro entrou na contabilidade do clube. É isso, como eu estou falando, nesse caso aí, a minha palavra contra a palavra dele. Eu estou dizendo que a dívida existia, acho que a decisão da justiça... E se entrou também, se entrou na conta do clube, não foi na sua gestão, foi lá atrás. Né? Foi exatamente. Se, bem colocado. E se entrou na conta do clube, entrou na gestão anterior, né? Muito anterior à minha. Então, o clube tem que ter essa... Exatamente. O clube tem que ter. E tem. O clube, na minha época, tinha, e eu acredito que ainda hoje tem, esse registro, né? O Bahia não é um clube, nunca foi um clube, enfim, de várzea, né? Por mais que o Bahia fosse em algum momento mais organizado ou menos organizado, isso é o básico. Então, com certeza tem esse registro lá na contabilidade do clube. E nós vamos tirar essa dúvida já, com certeza, aí com o desenrolar da ação, a gente vai vir lá na frente. Como eu sei que a dívida existe, infelizmente, o que vai acontecer é que o Bahia vai ter que pagar muito mais do que deveria. Isso porque isso é um vício que existe no futebol, não sei se mundial, mas no futebol brasileiro, sim. O cara ele não paga nenhum débito de gestões passadas, ele quer pagar o que é dele. E aí acaba não pagando de gestões passadas e não paga nem o que é dele também, porque ele já deixa para o outro. Exatamente. Né? Pois é. Estou falando do futebol brasileiro de um modo geral. É verdade, você tem razão. É meio que uma cultura isso. Eu vou dizer uma coisa para você que eu me lembrei agora. É equivocada. Eu vou dizer uma coisa que eu vi hoje, por acaso. Eu vi num dos sites aqui do Bahia. Certamente não foi o site oficial, deve ter sido o SC Bahia. De que o Bahia está devendo a Coelba. Está no site hoje. Não, mas enfim, o que eu quero dizer é assim. Não é verdade. Eu vi depois, em sequência, a nota do clube dizendo que não era verdade. Mas você veja, em algum momento, o Bahia estava, pelo que eu li, em algum momento o Bahia estava devendo. E aí isso apareceu, que a dívida existia, mas o Bahia depois correu para pagar. Ou correu para pagar depois que apareceu, ou pagou atrasado e depois sanou a dívida. Mas o que eu quero dizer é que, em algum momento, certamente hoje, o Bahia passa alguma dificuldade e certamente o Bahia vai deixar, essa gestão vai deixar dívidas, como a gestão anterior deixou também. Eu não posso acusar nem essa gestão, nem a gestão anterior de ter feito a dívida levianamente. Isso é uma coisa bastante diferente. Ou ter feito uma gestão temerária, ou ter feito ou cometido um crime. Agora, que dívidas ficarão? Ficarão. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, de uma cobrança de um treinador que passou, se eu não me engano, na gestão de Marcelo Santana, que foi o Doriva. Está cobrando aí do Bahia 2 milhões de reais. É uma dívida. No Bahia não pagou, deve ter tido seus motivos lá atrás para não pagar. Né? Mas o fato é que não pagou e que a dívida existe. Quer dizer, então o gestor era comprovadamente criminoso por ter feito isso? Não acho que seja. Não posso fazer essa acusação sem olhar os fatos. Então, o fato de existir uma dívida por si só não é motivo para sair acusando quem estava à frente do clube, entendeu? Esse é o ponto que eu acho que é o mais importante de se colocar, porque a dívida ela vai sempre existir.
maior ou menor, de acordo com a conveniência ou de acordo com a política adotada pelo clube. Vou te contar, Tilemon, 2 episódios aqui que me marcaram bastante, de 2 presidentes que saíram dos seus clubes consagrados. Vou contar o caso mais emblemático, o Alexandre Calil. Ele disputou um Campeonato Brasileiro e quase cai. Presidente do Atlético Mineiro, para quem não sabe, hoje é prefeito de Belo Horizonte. Hoje é prefeito de Belo Horizonte. Ele disputou o ano de 2011 ou 2012, se eu não me engano. Foi 2011. Aconteceu esse jogo que ele perdeu para o Cruzeiro por 6-0, o jogo que eu citei há meia hora atrás. Os 2 clubes quase caem e os 2 não caíram. Nem o final das contas não caiu nem o Cruzeiro nem o Atlético. Não mudou o presidente, não mudou a diretoria. 1 ano e 3 meses depois, eu estou falando para você dessa goleada em novembro, dezembro. Em maio de 1 ano e meio depois, ele está disputando a semifinal da Libertadores. E já com aquele clima de campeão, porque o time estava indo muito bem, vitórias assim, muito, muito fortes, o goleiro estava indo muito bem, o Vitor. E ele tinha feito um time, ele contratou Vitor por 8 milhões de reais, o goleiro do Grêmio, tinha levado o Ronaldinho Gaúcho, tinha levado o Jô, o centroavante, que tinha uma fama de que bebia muito e que era um jogador, enfim, que não estava bem. Ele montou um time meio que de renegados. Eu encontrei ele no dia um pouco antes da disputa da semifinal da Libertadores, numa reunião do Clube dos 13. Eu me dava muito bem com ele, né? E ele disse: Calil, há 1 ano e meio você estava atrás sofrendo bastante, quase que é para a 2ª divisão, meu amigo. Você está na semifinal da Libertadores com cara de campeão. Vai vencer, vai ser campeão. E aí, fiz uma pergunta assim, e aí? Ele disse: Marcelo, eu não tenho fórmula mágica. Não sei, eu fiz um time que eu achava que arrisquei bastante. Eu sabidamente, conscientemente, endividei o clube, porque eu achei que o resultado viria. E tô dando uma sorte. Claro, com competência, o time está ganhando. Não é só isso, né? Teve a gestão das pessoas, gestão do time, essa coisa toda. Mas, enfim, chegou e venceu. E deixou. Depois eu me encontrei com ele 3 ou 4 meses depois, ele já campeão. E ele disse: pô, somos campeões. É uma taça que está marcada. Nós tivemos, depois dessa vitória, ganhamos assim, projeção nacional, projeção internacional. Ganhamos torcedores, mas ficou uma conta. Infelizmente, ficou uma conta, né? Mas aí vem aquela discussão, quero dizer para você, será que não valeu a pena? Talvez tenha valido, eu acho que valeu a pena. Eu não estou dizendo que você deve endividar o clube irresponsavelmente, né? Mas ele calculou o risco e deu certo. E saiu com dívida que ele admitiu para mim. Uhum. Deixei uma dívida. Então, ele não cometeu nenhum crime, né? Na gestão do clube. Agora, achou que deveria arriscar e, felizmente, para os atleticanos e para ele, deu certo. Ele deixou uma dívida, mas deixou o clube campeão. E, enfim, é imensurável, talvez, esse título da Libertadores para ele. Quero lhe mostrar com isso que nem sempre as dívidas são feitas de forma irresponsável. Não dá para ficar acusando quem passou pelo clube de ter cometido nenhum crime só simplesmente porque gerou uma dívida, entendeu? Uhum. Esse processo dos 44 milhões que o clube diz que você desviou, tal, ele versa basicamente em quê? A BWA e o que mais? A BWA, eu vou aqui aproximar. A BWA, eles me cobram mais ou menos 20 milhões por ter feito esse acordo. A Cidade Tricolor, eles dizem que eu fiz um negócio temerário. Enfim, é até risível, Tilé, porque eles me acusam de ter feito um mau negócio e hoje o Bahia está lá, né? O Bahia se mudou para a Cidade Tricolor. Então, eles fazem uma conta dizendo que, como eu fiz um mau negócio, aí aplica juros sobre juros, indenização, etc. Então, pela construção da Cidade Tricolor, me cobram em torno de 15 milhões. E depois tem mais uns 2 ou 3 fatos que são... Um que eu me lembre por exemplo, eu fui o presidente que fiz o acordo na justiça, o famoso acordão. Foi uma iniciativa nossa que dura até hoje, né? Vem sendo renovado ano a ano, sabiamente. Está certo em fazer essa renovação. Mas nós, em algum momento... Você está falando dos processos na Justiça do Trabalho, não é isso? Processos na Justiça do Trabalho, isso. Nós, em algum momento, enquanto estávamos à frente do clube, embora tenhamos feito esse acordo, às vezes a gente atrasou o pagamento por 1 mês ou por 2 meses,
o pagamento é mensal, mas às vezes dá um desencaixe de receita, você não recebeu algum recurso, você atrasa. Então, eles fazem uma conta de, durante o meu período, 4 anos à frente do clube, por cada atraso desse, então se o Bahia teria de pagar, um exemplo, 100 mil reais e o Bahia pagou 115 por conta do atraso dos juros, ele pega esses 15, aplica uma multa, uns juros, vai somando os valores durante os 4 anos e me cobra mais 2 ou 3 milhões. Então, é mais ou menos isso, ele vai somando e chega nesses tais 44 milhões. Então, é um absurdo o presidente do clube ser cobrado porque atrasou o pagamento de um acordo na justiça, um acordo que inclusive eu que fiz. Então, é uma conta meio que sem pé nem cabeça. Por isso que eu tenho absoluta certeza que na justiça a gente vai ganhar essa ação e provar que não tem fundamento nenhum. No fundo, o que motiva isso, na minha avaliação, para mim está bastante claro, é apenas criar um fato político, né? Porque realmente criou um fato político de que tem uma ação contra mim e fica se repetindo isso. Está me cobrando 44 milhões, está me cobrando 44 milhões. Eu acho até que, do ponto de vista deles, quanto mais demorar isso, é o que eles querem. É para ficar dizendo que está me cobrando, que está me cobrando. Mas são coisas absurdas. Como eu falei, BWA, construção da cidade tricolor, essa questão do acordo trabalhista, mais uns 2 ou 3 pontos menores que isso remontam e montam esses 44 milhões. Você é sócio atualmente? Filé, esse é um outro absurdo. A ação que gerou o processo que eu chamo de golpe, né, ela é uma ação da minha segunda eleição. Então, portanto, não há nenhum questionamento com relação à minha primeira eleição, né, no clube. O estatuto dizia, e eu acho que o atual também diz, que todo ex-presidente, acho que também presidente do conselho, mas ex-presidente da diretoria executiva é um membro nato do conselho. Não, hoje não é mais não. É isso, eu não sei hoje, pronto. Não, eu fiz essa ressalva. Eu não sei se hoje Inclusive, eu me recordo que na época da campanha, eu cheguei a afirmar que achava que era um absurdo um dirigente como o Paulo Maracajá, por exemplo, que conquistou o título brasileiro. Claro. Ele não era mais nem grande benemérito, nem mais presidente nato, de cadeira nata, vitalícia, não, desculpa, de cadeira garantida, porque ele tinha sido presidente do clube. Quer dizer, acabaram com tudo isso aí. Hoje o Bahia tinha, salvo engano, quase 10 grandes beneméritos. Hoje tem apenas 3, que é o Carlos. Quem são os 3? Carlos Ratz, não, torcedor do Atlético. Jorge Maia, Carlos Ratz e Fernando Jorge Carneiro. Pois eu não discuto nem Fernando Jorge, nem Jorge Maia, embora tenha entrado com ação contra mim, não dá para discutir que não sejam torcedores tricolores, né? de muito tempo, todos os dois. Agora, Carlos Ratz, por exemplo, ele ser membro nato do clube, então uma homenagem dessa, é um absurdo, porque ele apenas ficou uma função por 3 meses, determinada por um juiz, é um torcedor do Atlético, não é torcedor do Bahia. Então, não se faz... Você tem mais uns 15 minutos para mim aí? Tenho sim, claro. Porque a gente vai cair, falta 1 minuto e 30 para terminar. Aparece o aviso aqui para a gente, não sei se você está recebendo também aí. Não, para mim não recebe. E aí vai cair. Aí eu faço o contato da mesma forma que eu fiz. Para a gente concluir uns 15, 20 minutos só. Não vou empatar muito. Claro. Porque tem algumas coisinhas ainda que eu acho que... Papo tá bom. Que vale a pena a gente colocar. Entendeu? Mas eu ia colocar isso aí para finalizar esse assunto. Como eu falei, não sei o estatuto atual, você está me esclarecendo aí que não. Mas o estatuto anterior, e eu fui eleito com base no estatuto anterior e não há questionamento da minha primeira eleição, eu seria membro nato do conselho. Sim, por ser ex-presidente. Por ser ex-presidente. Ainda assim, eles no processo arbitrário me expulsaram. Eu já, inclusive, recorri na justiça sobre isso e tive um ganho de causa no primeiro momento. Depois eles recorreram e o processo ainda tá rolando. Mas eu já ganhei numa primeira instância para que eu volte para o conselho. Acredito que vou voltar porque é bastante simples de entender. Eu fui eleito com um estatuto que rezava isso e não há nenhum questionamento contra a minha eleição, essa minha primeira eleição. Eu acho que essa você pode ganhar, mas não vai levar, porque o estatuto já foi reformado e os ex-presidentes não fazem mais parte